Hi everybody. Today we're gonna see what do you mean? Ou seja, o uso do verbo to mean. Bom, primeiramente vamos ver como ele é pronunciado, né? Porque esse verbo aqui, você veja, o infinitivo é to mean, mas o passado e o particípio não são meant, sim meant, tá? Porque meant quer dizer hortelã ou menta. O verbo é to mean, meant, meant. Ok, vamos ver aqui como ele é no sentido de significar. Quando eu pergunto assim, what does huge mean in Portuguese? Ou seja, quando eu pergunto what does huge mean in Portuguese, eu quero saber qual o significado de huge, ou o que huge significa em português. Então, it means imenso ou imensa. Ok, so, quando eu quero perguntar qual o significado de algo, o que significa algo, eu pergunto what does alguma coisa mean, ok? E na língua que você quiser, ou mesmo que não seja na língua, what does it mean? O que isso significa? It means, no caso huge, means imenso, ou imensa. Ou seja, quando eu falo it means imenso, significa imensa. Ou como um substantivo. O verbo to mean, às vezes, tem um substantivo que é meaning, ou seja, significado. So, what's the meaning of life? What's the meaning of life? Qual o sentido ou qual o significado da vida? Um outro uso do mean, ou verbo to mean, é muito interessante esse caso aqui, porque na nossa língua ele pode ser traduzido como querer dizer, ou ter a intenção de. Então, como ele se confunde um pouco com o verbo querer, nós conhecemos o verbo to want como querer. Então, what do you want to say? Ao perguntar a uma pessoa, what do you want to say? Eu quero saber o que a pessoa tem vontade de dizer. Ou seja, o que você quer dizer? Qual a sua vontade? O que você está querendo dizer e não fala? What do you want to say? Ok. Já quando eu pergunto what do you mean, eu quero saber o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela proferiu. Ou seja, qual é a sua intenção e não o que você tem vontade de dizer. Qual foi a intenção ao dizer aquilo que você disse? So, você ouve uma coisa que te deixa meio surpreso ou meio espantado e você pergunta, what do you mean? Ou seja, o que você quer dizer com isso? Outro caso interessante, quando você fala, por exemplo, você está numa luta, está treinando com uma pessoa, e a pessoa, você pergunta para ela assim, mas por que você não usou mais força comigo? A pessoa deveria responder, I didn't want to hurt you, ou seja, eu não queria te machucar. Eu não usei força porque eu não queria te machucar, ok? Então eu não tive vontade de. Então, I didn't want to hurt you. Agora, já na mesma luta, a pessoa usou um pouco mais de força sem querer e machucou a pessoa e a outra pessoa ficou magoada. Assim, poxa, você me machucou. Aí a outra responderia, I didn't mean to hurt you. Ou seja, não era essa a minha intenção. Eu não queria te machucar. Não tinha intenção de te machucar. E o hurt também, na nossa língua, pode significar ofender. Então eu disse alguma coisa que de repente você se sentiu ofendido, e eu falo, I didn't mean to hurt you. Não era essa a minha intenção. Eu não queria te magoar. So, magoar ou ferir, hurt. Então eu posso dizer, I didn't want to hurt you. No caso, eu não tive vontade de. Não foi essa a minha vontade. E I didn't mean to hurt you. Eu não queria te machucar, como não era a minha intenção. Se o caso ocorreu, me desculpe, sorry. Ok? Bom, aqui, that's all. It's just a brief explanation on mean, or verb to mean. I hope to see you again. Hope you have enjoyed this video. Bye.